Vocês pediram e eu tirei. Falaram que o calendário ele não estava dando sorte, então como vocês mandam aqui no canal, o calendário sumiu do estúdio. Já tirei. Vamos para mais uma análise da coletiva do técnico Enderson Moreira. A primeira com o revés. Uma vitória do Operário por 1 a 0 em um jogo que o Botafogo merecia sorte melhor. Teve chances no primeiro tempo e, na minha opinião, alguns lances bem equivocados da arbitragem, principalmente o do Gilvan, que esse foi mais claro. Teve um lance do Navarro, que o Bandeirinha deu ali um impedimento, porém o camisa 99, ele recebeu uma entrada, então se o impedimento não tivesse sido marcado, era para uma penalidade ter sido assinalada para o Botafogo, mas, infelizmente, não dá para contar com a CBF em relação aos seus árbitros. O técnico Enderson novamente mostrou muita sobriedade em suas falas. Explicou porque ele escolheu Pedro Castro, também falou sobre a saída do Guilherme Santos, que teve uma confusão ali no intervalo. O técnico alvinegro falou que o jogador ficou muito pilhado e ele preferiu tirá-lo de campo. Atitude correta, mas errada do Guilherme Santos ter ficado totalmente pilhado e ter prejudicado o Botafogo. Isso não é bom, um jogador já experiente se perder psicologicamente e devido a isso o Botafogo ter que tirá-lo de uma partida importantíssima em que já estava com revés no placar. Ele também falou sobre a estratégia no segundo tempo, onde o alvinegro cruzou mais bolas na área do que tocou na primeira etapa, né? No primeiro tempo nós vimos o Botafogo chegando mais à base do toque. Uma fala dele chamou bastante a atenção. Isso tem sido meio que o mantra do Enderson desde que ele começou a ter essas vitórias consecutivas. As vitórias são ótimas, ok? Porém, você não pode achar que tá tudo bem quando ganha jogos e quando perde também não está tudo uma porcaria. Vocês vão ver as falas exatas do técnico a respeito deste tema. Mas eu achei outra coletiva bem sóbria do técnico Enderson Moreira. Ele não quis colocar a responsabilidade do resultado no colo dos árbitros. Segundo ele, o lance do Gilvan, ele teve a nítida impressão que foi um toque de mão. O técnico, ele não quis apenas colocar nesse ponto a responsabilidade pela derrota. Segundo ele, o Botafogo merecia a sorte melhor. E isso eu concordo em gênero, número e grau com ele. E tenho certeza de que quem acompanhou o jogo acha a mesma coisa. Agora, o alvinegro tem o jogo contra o Brasil de Pelotas no próximo domingo, em que o tempo de recuperação será muito curto. O Glorioso não terá como ter ali treinos, vai ser tudo numa base da conversa, dos vídeos, para ele tentar ajustar a equipe. O alvinegro deve voltar amanhã para a cidade do Rio de Janeiro. Os jogadores, claro, não poderão fazer treinamentos por causa da recuperação. Sábado, talvez, mais ali treinamento de ajuste para os jogadores que a fisiologia liberar. E o técnico terá que ajustar tudo, mas na base da conversa e também dos treinamentos de vídeo, né? Que hoje é algo que acontece muito no futebol. Porém, mais uma vez, eu achei o técnico botafoguense bem na coletiva. Não enxergou um jogo diferente daquilo que a gente viu. Só em relação ao Pedro Castro, que é a minha visão um pouco contrária que a dele. Ele falou que o Pedro Castro não é o meia nato, porém ele fez aquilo que ele pediu. Não dá apenas para uma derrota você colocar todas as responsabilidades em cima, achar as coisas erradas, etc. Assim, vocês vão ouvir aqui alguns trechos da coletiva do técnico Enderson Moreira. Perdemos, agora é pensar no jogo contra o Brasil de Pelotas, onde a vitória é de suma importância. Não dá, novamente, para o Botafogo entrar numa série de resultados negativos. Depois, Guarani, depois acaba o primeiro turno, Vila Nova, etc. Partir para cima dos nossos rivais. Peço para você deixar seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. É muito importante que outras pessoas conheçam aqui o canal deste careca que vos fala. Vamos colocar aqui algumas aspas do técnico Enderson Moreira. Na íntegra, você encontra lá na Botafogo TV. Vamos lá, fale aí, Enderson, o que você viu a respeito da partida entre Botafogo e a equipe do Operário. Fala aí, técnico. Assim, não é difícil da gente poder criar assim, alguma situação, né? É lógico que o segundo tempo eles baixaram ainda mais as linhas, assim, ficaram mais dentro ali, né? A gente teve algumas boas possibilidades de chegada pelo lado e a gente acabou se equivocando um pouquinho na tomada de decisão, às vezes atravessar a bola com um pouquinho mais de força entre a linha defensiva e o goleiro, para a gente poder tocar, porque o gramado foi encharcando também, né? Com a chuva constante, ficou mais difícil, ficou mais lento, a gente não conseguia trocar passes com tanta velocidade.
E claro que tem um aspecto de ansiedade também, você está perdendo o jogo, você começa a querer acelerar um pouquinho e a gente acabou cometendo erros, né? Mas assim, a gente buscou até o fim, criamos ótimas situações, infelizmente assim, né? A gente acabou sofrendo o gol e sofrendo a derrota. A gente sabia muito bem que jogar aqui em desvantagem é sempre muito complicado, porque eles têm uma coisa de picar mais o jogo mesmo, de tentar evitar que o jogo tenha uma sequência, mas não dá para ficar lamentando. Nós precisamos agora levantar rapidamente e já preparar para a próxima partida. Não, o que eu vejo é um jogador que tem qualidade técnica para poder fazer a função. Ele não é um meia nato, entendeu? A gente não tinha talvez uma possibilidade assim, seriam sempre algumas possibilidades de algumas outras funções, de alguns jogadores que pudessem fazer ali. Acho que ele deu a consistência que a gente pediu, assim, acho que desempenhou bem, assim. Como eu falo assim, quando se perde, você vai começar a ver algum detalhe e querer explicar aquilo que aconteceu, né? Eu prefiro ver as coisas realmente de uma maneira muito clara, assim. Acho que a gente fez um jogo para poder vencer. O goleiro desse fez pelo menos umas 3, 4 ótimas intervenções. A gente controlou bem o jogo. No final do jogo, que eles tiveram algumas chances mais claras, em função até que a gente se jogou um pouco mais para frente, assim. Mas acho que dentro daquilo que a gente tinha como possibilidade, a gente tentou fazer e fazer bem. E não acho que isso tenha sido algum problema de construção, porque nós criamos boas possibilidades. A gente tem que perceber, né, quando o jogador às vezes sai um pouquinho da linha da competitividade e talvez se exalte um pouquinho, né? Eu não vi realmente o que aconteceu, mas eu percebi que o Guilherme ficou bem exaltado e assim, eu acho que quando o jogador perde um pouquinho, né, desse controle, a gente tem que ter cuidado, porque a gente não pode arriscar perder um atleta, principalmente num jogo difícil como hoje. Então a gente definiu por tirá-lo, né? Boa noite, Anderson. Aqui é Thiago Franklin no canal do TF. O Botafogo fez uma boa partida e merecia um resultado muito melhor do que aconteceu hoje contra a equipe do Operário. O gol surgiu uma falha individual do goleiro Diego Loureiro, porém foram 3 lances, pelo menos para quem acompanhou o jogo pela televisão, de possíveis pênaltis. Uma jogada no primeiro tempo de um possível toque de mão. O lance que o juiz marcou o impedimento do Rafael Navarro, mas deu a impressão que ele foi calçado. E o último, o mais polêmico, um toque de braço em uma cabeçada do Gilvan. Qual o seu sentimento como técnico de ver a arbitragem influenciando no marcador? Um abraço. A gente não tem controle sobre essas questões, né? É difícil poder falar. Da posição que eu estava aqui, o último, pelo menos, a gente teve muita, assim, uma noção clara que a bola realmente pegava no braço, assim, do atleta, mas é difícil, né? Às vezes a gente tem o VAR aí e ainda tem situações que são equivocadas e a gente não tem que lamentar. Eu acho que a gente merecia, sim, um resultado diferente. Mas a gente criou situações, buscou, mas a gente precisava, né, tá bem concentrado e para poder talvez aproveitar melhor essas oportunidades. Agora a gente não tem que ficar lamentando muito. Como eu falei anteriormente, quando se ganha não está tudo certo, quando se perde também não está tudo errado. Então fazer a avaliação correta, saber que esse time tem muito a crescer ainda. É claro que a gente tenha uma expectativa de poder encostar, né, nesse G4, entrar no G4, mas ainda tem muito campeonato pela frente. Espero que a gente possa, já no domingo, voltar a vencer, voltar a pontuar, que isso é muito importante aí na sequência. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos do WhatsApp, é muito importante que outras pessoas conheçam aqui o canal deste careca que eu vos falo. Mais tarde estarei de volta com outro conteúdo aqui no canal, um pouquinho mais cedo, hein? Hoje, 11 da manhã, teremos o Almoço com o TF, onde teremos uma outra análise do CEO Jorge Braga, do Lenin Franco, que é o diretor de negócios do Botafogo, e também
do presidente Durcésio Melo, ontem ali na live que aconteceu na Botafogo TV. Eu tenho certeza que vai ser um vídeo bem bacana aí, com algumas dúvidas que foram tiradas bem interessantes a respeito do Botafogo. É isso, valeu, tamo junto. Fui. Deixa o like, se esqueça ou não. Tchau, tchau, fui.